E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo, então, ao vídeo 2 dessa playlist relacionada à estrutura de dados. A gente vai ver, então, a primeira estrutura de dados, que vai ser a pilha estática. Por que estática? Porque a gente ainda vai utilizar vetor, tudo bem? Para o aluno conseguir acompanhar essa questão de estrutura de dados, né? Ele já deve ter visto lá na graduação, já viu estrutura C, então ele já tem uma familiaridade com vetores, esse tipo de coisa. Vamos começar vendo, então, a teoria do que vem a ser a pilha. Então, pessoal, o que é uma pilha? Pilha vai ser uma estrutura linear, beleza? Ela funciona exatamente como uma pilha de prato ou uma pilha de livros, né? Ou seja, aqui embaixo a gente tem uma pilha de livros, e aí o que acontece? Se a gente tiver que colocar um novo livro agora, aonde que a gente vai colocar? A gente vai colocar aqui, né? No topo da pilha. Tudo bem? Se a gente tiver que colocar depois um outro livro depois desse, a gente vai colocar novamente no topo da pilha. E se a gente tiver que remover, da onde a gente remove o livro? A gente remove do topo da pilha. Isso também funciona como pilha de prato. Por exemplo, você tem um monte de pratos enfileirados, você vai tirar, a tendência é a gente tira o primeiro prato, que está no topo. Então, se a gente for observar, pessoal, a pilha, o funcionamento dela, como é que vai ser? Toda inclusão e remoção só vai ocorrer no topo da pilha. Os elementos, então, abaixo do topo, vão ter que aguardar eles chegarem até o topo, para que, então, eles sejam removidos. Ou seja, a gente vai desempilhando até o momento que chega nesse livro. Então, por exemplo, esse livro aqui verde, né? Para a gente remover esse livro, primeiro a gente vai ter que remover todos esses livros que estão acima dele. Quando a gente terminar de remover o livro azul, a gente chegou naquele topo, então. E aí, a pilha, então, vai ter esse elemento no topo. Tudo bem? Então, é só a gente imaginar isso, ó. A gente vai colocando um em cima do outro. Na hora que eu tenho que tirar, eu tiro o que está mais em cima. Depois eu tiro o que está mais em cima e assim sucessivamente. Onde é que a gente utiliza isso, então, na programação? Um exemplo é o Ctrl+Z. Se a gente começa a escrever um texto, depois a gente vai dando Ctrl+Z, repara que ele vai desfazendo as últimas alterações ou inclusões que você fez. É como se ele fosse retirando do topo aqueles últimos itens que você acabou de colocar. Beleza? Então, esse é um exemplo da utilização de pilha na programação. Beleza? A pilha, pessoal, é considerado LIFO, porque last in, first out, ou seja, o último que entrou na pilha é o primeiro a sair. Beleza? Então, o último que entrou na pilha é o primeiro a sair. Então, aqui a gente tem só um exemplo também de uma pilha de prato, onde a gente tem essa mesma ideia, né? Entra aqui no topo e também sai do topo. Esse é o conceito, essa é a teoria de pilha. Aqui, então, a mesma coisa, veja que a gente tem A, B, C numa pilha. Vamos retirar um elemento, retiramos quem estava no topo, que é o C. Se a gente inserir um elemento, a gente insere também no topo, então foi o D. Vou inserir um novo, insiro novamente no topo, então ele já ficou em cima do D também. Beleza? Esse aqui embaixo a gente tem a fonte, tudo bem, pessoal? Da onde a gente tirou essa imagem, tá bom? E aí, só para a gente treinar um pouco esse entendimento, a gente tem aqui uma sequência, tudo bem? De E1, E2, E3, e depois um monte de D para desempilhar. Então, vamos ver o que acontece nesse caso aqui? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, ó, eu vou desenhar aqui como se fosse a minha pilha, tá bom? Não vou colocar só aí, vou colocar também, para ficar mais elegante. Então, aqui só para a gente relembrar, pessoal, essa daqui é a nossa memória, beleza? E aí, como é que a gente vai funcionar, pessoal? Então, ó, o E a gente empilha. Então, eu vou empilhar o 1, depois eu vou empilhar o 2, depois eu vou empilhar o 3. Repara que aí, ó, aqui a gente já tem um D, de desempilhar. O que acontece, então, no D, pessoal?
desempilho 3. O 3, então, não existe mais, ele foi retirado da pilha. Depois a gente volta a empilhar, que é com E aqui. Então, eu tenho E4, depois E5, depois eu vou ter desempilhar. Então, eu desempilho aqui. Nesse momento, quem é o desempilho? Quem é que está no topo da pilha? É o 5. Desempilhei. Depois, eu tenho novamente um desempilho. Quem é que está, então, no topo da pilha? Já que eu tirei o 5, é agora o 4. Então, tirei o 4. No topo da pilha, agora, quem que a gente tem? O 2. Mas aí a gente vai empilhar de novo. Quem é que eu vou empilhar agora? O 6. Então, empilhei o 6. Depois, tenho novamente um desempilho. Então, opa, desculpa, o 6 não entraria ali não, né, pessoal? Vamos voltar aqui. O 6 entra aqui, né? No espacinho aqui, ó, no próximo elemento. Vou desempilhar o 6, que é o elemento que está no topo. Desempilhei o 6. Tenho mais um desempilho aqui. Quem que eu tenho que desempilhar? Quem está no topo agora? O 2. Então, desempilho o 2. Nesse momento, a gente só tem um elemento na pilha, que é o número 1. Mas aí, agora, a gente não vai desempilhar. O que a gente vai fazer? Vamos empilhar o 7. Então, o 7 vai ser empilhado aqui e vamos empilhar o 8. Então, o 8, pessoal, vai ser empilhado nessa posição aqui, tá bom? Aqui dentro. Então, no final, como é que está a nossa pilha, pessoal? 1, 7 e 8. Beleza? No final, então, da execução desse passo a passo, a gente tem essa sequência. Qual é o elemento que está no topo da nossa pilha, pessoal? É o elemento 8. Beleza? Então, conceito de pilha é esse, pessoal. Isso aqui é muito interessante porque você, na hora de implementar, depois pode digitar essa sequência e essa sequência tem que mostrar no final exatamente esses valores. Tudo bem? Vamos seguir aqui para a gente ver mais um pouquinho, que é o seguinte, ó. Por que a gente está trabalhando com a pilha estática? Porque a gente vai utilizar vetor. Então, a gente já vai definir, antes de executar o nosso código, qual o tamanho do nosso vetor. Tudo bem? Então, a nossa pilha vai ter um tamanho fixo. Quando a gente estudar lista, a gente vai ver que a gente pode ter uma pilha que ela cresce de acordo com a necessidade. A gente não vai definir tamanho e ela vai crescendo. Mas aí a gente precisa conhecer de lista. Tudo bem? O tamanho da pilha, como a gente está utilizando o vetor, lembra? O vetor é estático, a gente definiu ele de um tamanho, ele vai ser aquele tamanho do início até o final. A gente não consegue nem aumentar, nem diminuir o nosso vetor. Tudo bem? 2 erros muito comuns que a gente tem que prever na hora de desenvolver o algoritmo, pessoal. O overflow, o que é? Se a gente for incluir um elemento na pilha, mas a nossa pilha já está cheia. O retorno, a mensagem de erro tem que ser overflow. Por quê? A gente tentou incluir, sendo que a nossa pilha está cheia. Então, o que o nosso algoritmo, na verdade, vai ter que tentar fazer é evitar o overflow, ou seja, antes de fazer uma inclusão, verificar se a pilha já está cheia ou não. E também temos o underflow, que ocorre quando você quer remover um elemento e a pilha está vazia. Então, antes de realizar uma remoção, nós também teremos que verificar se a nossa pilha está vazia ou não. Aí sim, a gente realiza, então, a remoção. Próximo vídeo, então, pessoal, a gente programa essa pilha já em linguagem C, tudo bem? Aqui são alguns métodos que a gente vai utilizar lá na programação. Criar pilha, empilha, desempilha, verifica se a pilha está vazia, se ela está cheia e qual é o nó do topo, ou atual. Tudo bem? Espero que tenham gostado, pessoal. Próximo vídeo, então, a gente codifica na linguagem C. Um abraço e até lá.